Saudações à torcida Cruz Maltina, espalhada por todo o Brasil e pelo mundo. Hoje é dia de mergulhar de cabeça nas atualizações mais importantes envolvendo o nosso Vasco, que vive um momento de atenção redobrada dentro e fora das quatro linhas. A começar pelo Campeonato Brasileiro, onde o Gigante da Colina reencontrou o caminho da vitória ao bater o Fortaleza por 3-0, resultado fundamental que tirou a equipe da tão temida zona de rebaixamento. Esse alívio momentâneo ainda não garante tranquilidade, mas foi um sinal de vida importante. A vitória foi convincente com boa atuação coletiva e mostrou que, mesmo com limitações, o time pode se impor quando joga com intensidade e organização. No entanto, a caminhada continua complicada. O próximo desafio é justamente contra o Fluminense, em clássico decisivo que pode mudar completamente o cenário vascaíno na tabela. Dependendo do resultado, o Vasco pode tanto se aproximar do G6, que dá vaga a Libertadores, quanto retornar à zona de rebaixamento tamanho o equilíbrio da competição. A 13ª posição onde o clube se encontra ainda é uma posição de alerta, principalmente porque está a apenas um ponto da zona que leva à Copa Sul-Americana e, por outro lado, também só um ponto acima da degola. A diferença para o líder, o Palmeiras, é de 12 pontos, ou seja, 4 vitórias. Em 9 rodadas, essa diferença já preocupa, mas há tempo para recuperar. Para o confronto diante do Fluminense, o Vasco terá problemas sérios. 5 jogadores considerados titulares estão fora por suspensão ou lesão. O adversário, por sua vez, também enfrenta desfalques importantes. A missão no Maracanã é conquistar 3 pontos preciosos que podem significar a virada de chave na competição, com o time alcançando 13 pontos e iniciando a tão sonhada aproximação do pelotão de cima. Além do Brasileirão, o foco também está voltado para a Copa do Brasil. A equipe tem um duelo direto contra o Operário Partida de Volta, que decide quem avança para as oitavas de final. O primeiro confronto terminou empatado, e isso significa que qualquer igualdade no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. A vitória é fundamental não só pelo aspecto esportivo, mas também pelo financeiro. A premiação oferecida ao classificado representa um alívio importante para os cofres do clube, que vive momento delicado no campo administrativo. A continuidade na competição pode significar o pagamento de salários e a manutenção de compromissos básicos com o elenco e funcionários. Não à toa, o técnico deve repetir a escalação do último jogo, sem muitas surpresas, apostando na base que funcionou diante do Fortaleza. A comissão técnica está cautelosa, sabendo que mexidas bruscas agora podem comprometer o desempenho em campo. No último treinamento, os titulares fizeram apenas atividades leves de recuperação muscular, enquanto os reservas participaram de uma atividade mais intensa no centro de treinamento. A tendência é de um time parecido com o que entrou em campo. No fim de semana, vale lembrar que um dos atletas que esteve suspenso por conta de expulsão no Brasileirão está liberado para a Copa do Brasil e deve retornar ao time. O objetivo é vencer no tempo normal e garantir a vaga sem sustos, evitando a imprevisibilidade de uma disputa de pênaltis. Fora de campo, o clube também se movimenta bastante. A parceria com uma nova fornecedora de material esportivo está confirmada. A partir do ano que vem, o Vasco será patrocinado por uma gigante do setor que já iniciou a produção dos novos uniformes. A confecção dos enxovais começou ainda em maio, e isso tem uma razão clara: a demanda da torcida vascaína costuma ser gigante. A expectativa é que, assim que os novos mantos forem lançados, eles esgotem rapidamente nas lojas físicas e online. Já estão sendo produzidas as camisas 1 e 2, sendo a tradicional preta e a clássica branca, além de shorts, meiões, agasalhos, camisas polo e materiais de viagem. A nova identidade visual deve marcar uma nova fase no clube, com foco também na internacionalização da marca, já que a nova parceira possui pontos de venda em diversos países, o que facilitará a compra de produtos oficiais por torcedores que vivem fora do Brasil. Enquanto isso, o mercado da bola segue agitado. O Vasco trabalha intensamente nos bastidores com negociações de saídas e chegadas.
Um dos casos mais comentados envolve um volante que tem um dos salários mais altos do elenco, girando em torno de R$900 mil mensais. Apesar de ser um pedido do treinador, o jogador pode ser negociado para aliviar a folha salarial. O clube já admite que precisa reduzir gastos e, por isso, atletas com vencimentos elevados e pouca utilização entram no radar para possíveis transferências. Há interesse em negociá-lo antes que complete 7 jogos no Brasileirão, o que impediria sua inscrição por outra equipe da Série A. Até agora, o empresário do jogador confirma apenas sondagens sem propostas concretas. O clube espera recuperar parte do investimento feito há 3 anos, quando pagou 15 milhões pelo atleta. Outro nome que pode estar de saída é um atacante uruguaio também com salário elevado e que sonha em disputar a próxima Copa do Mundo. Com o mercado no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, ele pode ser negociado na próxima janela. O clube acredita que é o momento de vender para não perder o investimento feito no passado. Já há interesse de clubes desses países e a possibilidade de uma venda está sendo estudada. Além dele, o meio-campista Dimitri Payet está com os dias contados. Seu contrato vai até o final de julho e há indícios de que ele já esteja se despedindo com a devolução do imóvel em que residia no Rio de Janeiro marcada. Payet ainda deve disputar mais 4 partidas antes de sair, incluindo os confrontos contra o Operário, Fluminense e Lanús e o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. A situação do atacante Jean David também chama a atenção. O clube recebeu sondagens do México e do Chile, mas pretende usar o jogador como moeda de troca para tentar a contratação definitiva de um novo reforço ofensivo. A ideia é reduzir o custo da transação avaliada em 5 milhões de dólares, incluindo Jean David no negócio. O objetivo é baixar o valor para algo entre 3 milhões e 500 mil e 4 milhões de dólares. Entretanto, outro clube entrou na disputa e isso pode inflacionar o valor, complicando a negociação. Jean David, portanto, pode ser mais um a deixar São Januário. Além disso, o goleiro Léo Jardim também pode estar de saída. O arqueiro recebeu propostas de clubes portugueses e analisa a possibilidade de transferência. Lucas Piton, lateral esquerdo titular, é outro nome com grande mercado, especialmente no futebol italiano. Por fim, existe a questão do jovem atacante Ryan, que vem despertando o interesse de gigantes europeus. Seu passe está avaliado em mais de 20 milhões de euros, o que pode render um bom lucro aos cofres vascaínos. A grande questão agora é se tantas saídas forem confirmadas, como o clube vai se reforçar. O treinador já afirmou que não pretende fazer muitas contratações, mas sabe que será necessário agir com cautela. Se 6 ou 7 jogadores saírem, será fundamental buscar peças para repor e não correr o risco de passar mais um ano brigando contra o rebaixamento. O clube aposta também nas categorias de base para suprir algumas carências, mas sabe que reforços serão inevitáveis. Com tantos nomes em processo de negociação, o cenário é de reformulação. O torcedor vascaíno se vê mais uma vez diante daquela tradicional expectativa entre quem sai, quem chega e o que isso pode significar. Dentro de campo, o problema, como sempre, não é apenas contratar, mas contratar bem com critério e dentro da realidade financeira do clube. É aí que mora o grande desafio da diretoria: montar um elenco competitivo sem inflar a folha salarial e sem comprometer a saúde financeira do Vasco, que já caminha sobre corda bamba. E essa missão exige estratégia. Jogadores que recebem salários altos e não são utilizados com frequência acabam se tornando obstáculos. Ao mesmo tempo, atletas com mercado podem ser fontes importantes de receita desde que sejam bem negociados. No caso do volante em questão, por exemplo, o clube já entendeu que segurar o jogador pode significar perder uma boa oportunidade de fazer caixa e abrir espaço para novas peças. Outro ponto importante que envolve o elenco é o planejamento de longo prazo. Não adianta enxugar salários e liberar jogadores se logo em seguida o clube precisar contratar às pressas, pagando mais caro ou apostando em nomes sem o mínimo perfil de liderança ou identificação com a camisa. O momento pede serenidade, mas também ousadia. Se o Vasco conseguir vender bem os atletas mais valorizados e usar essa verba para reforçar posições estratégicas, poderá sair mais forte da janela de transferências.
Mas se a movimentação for apenas para equilibrar as contas e tapar buracos, o risco de comprometer o restante da temporada aumenta. O treinador sabe disso e já deixou claro que não vai abrir mão da competitividade. Ele quer reforços que cheguem para jogar e não apenas para compor elenco. Nesse contexto, o nome de Brian Rodrigues volta a ganhar força. O atacante que interessa há algum tempo é visto como peça importante para a sequência do ano. A diretoria tenta costurar um acordo que envolva a cessão de direitos de outros atletas para reduzir o valor da compra. Ainda não há uma definição, mas o interesse é concreto e a negociação segue em curso. O jogador também está disposto a vestir a camisa vascaína, o que facilita as tratativas. Se o negócio for fechado, será uma adição importante ao setor ofensivo que ainda busca mais poder de fogo. A ideia da comissão técnica é ter ao menos 2 atacantes de velocidade e um centroavante com presença de área. O encaixe ideal ainda não aconteceu, mas a chegada de Brian pode ajudar a ajustar esse setor. Enquanto as movimentações nos bastidores seguem intensas dentro de campo, o elenco continua os trabalhos. O clima após a vitória sobre o Fortaleza trouxe certo alívio, principalmente por conta da boa atuação coletiva. O time se mostrou mais compacto, mais ligado e, acima de tudo, mais confiante. A atuação do goleiro, a segurança dos zagueiros, a movimentação no meio-campo e a eficiência ofensiva foram pontos elogiados. Mas a comissão técnica sabe que esse padrão precisa se repetir com constância. Um bom jogo isolado não resolve a situação. O Vasco precisa embalar uma sequência positiva para ganhar moral e pontuar o suficiente para se afastar da parte de baixo da tabela. E o clássico contra o Fluminense é a oportunidade perfeita para dar esse salto. Jogar um clássico traz um tempero especial. A rivalidade, o ambiente, o peso da história. Mas também traz riscos. O adversário, apesar dos problemas, tem jogadores experientes e acostumados com esse tipo de confronto. E o Vasco, mesmo com a vitória recente, ainda não mostrou um padrão sólido. O torcedor espera entrega-raça e inteligência tática. Não! Dá para entrar desligado num jogo assim? Detalhes fazem toda a diferença. Um erro pode custar caro. Por isso, o trabalho nos treinos tem sido focado em concentração, transições rápidas e posicionamento defensivo. A equipe precisa de equilíbrio. Sabe que não pode se expor demais, mas também não pode abdicar de atacar? Afinal, os 3 pontos podem mudar completamente a narrativa da temporada. Fora das 4 linhas, a diretoria também busca soluções para manter o ambiente estável. O atraso de salários é uma preocupação real, e isso pode afetar o rendimento do elenco. Por isso, a expectativa de avançar na Copa do Brasil se torna ainda mais importante. A premiação que será recebida, caso o time chegue às oitavas de final, é considerada fundamental para honrar os compromissos imediatos. O clube já estuda também outras formas de arrecadação, como ações de marketing e negociações paralelas com patrocinadores. A nova parceria com a fornecedora de material esportivo também é vista com bons olhos nesse sentido. A projeção de vendas de uniformes e produtos licenciados é alta e isso pode gerar uma receita extra significativa nos próximos meses. A torcida, por sua vez, permanece como o grande combustível da equipe. Mesmo com as frustrações recentes, o apoio segue forte. O número de associados continua crescendo e a presença nos jogos é uma demonstração clara de que o vascaíno acredita na reconstrução. Claro que há cobranças e com razão, mas também há compreensão de que o momento é de reconstrução. O clube passou por muitos anos de dificuldades e sair desse buraco leva tempo. O importante é que desta vez os passos parecem ser mais conscientes. A chegada de uma marca global como fornecedora é um exemplo disso. Não se trata apenas de mudar a camisa, mas de elevar o patamar, de tornar o Vasco visível novamente aos olhos do mundo, de se tornar desejado, respeitado e competitivo em todas as esferas. Por isso, cada jogo conta. Cada ponto conquistado pode ser decisivo lá na frente. A comissão técnica tenta passar isso ao elenco diariamente. A palavra de ordem é comprometimento. Não há mais espaço para atuações apáticas, para erros bobos, para falta de atitude. O torcedor não aceita mais isso e, com razão, o Vasco precisa voltar a ser temido. Precisa recuperar a identidade de um clube que não se entrega, que briga até o último minuto, que faz valer o peso da sua história.
Ainda há um longo caminho pela frente, mas é possível trilhar esse caminho com inteligência, humildade e coragem. A temporada ainda está em aberto. O destino ainda pode ser escrito com páginas de glória, mas isso depende do que for feito agora, jogo a jogo, escolha por escolha, com pés no chão e olhos no futuro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos últimos dias, um rumor tem ganhado força nos bastidores do futebol nacional, envolvendo uma das maiores estrelas do esporte mundial, Cristiano Ronaldo. Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, o craque português teria declarado que não jogaria pelo Vasco da Gama, clube tradicional do futebol brasileiro. A notícia provocou uma série de reações entre torcedores, jornalistas e especialistas, agitando o mercado e reacendendo debates sobre o futuro do atleta e as expectativas em torno de sua carreira. Cristiano Ronaldo, que recentemente esteve em alta devido a especulações sobre possíveis transferências para diferentes clubes ao redor do mundo, virou alvo de comentários e suposições após circular a informação de que teria recusado a ideia de defender o Vasco. Embora o Vasco da Gama tenha se mostrado interessado em contar com a presença do astro, o rumor de que ele não aceitaria a proposta trouxe um misto de surpresa e alívio para distintos grupos. Para os vascaínos, a notícia trouxe decepção e certa frustração, já que a contratação de um jogador do calibre de CR7 representaria um marco histórico para o clube. Para os adversários e críticos, houve uma sensação de normalidade, visto que a possibilidade de um atleta europeu consagrado atuar no Brasil ainda é vista com cautela em muitos setores. É importante destacar que, até o momento, nenhuma declaração oficial foi feita pelo próprio Cristiano Ronaldo ou pelo Vasco da Gama para confirmar ou negar o rumor. No entanto, fontes próximas ao jogador indicam que ele estaria focado em outros projetos e que a ida para o futebol brasileiro não estaria nos seus planos imediatos. As especulações também mencionam questões relacionadas à adaptação cultural, logística e objetivos pessoais do atleta, que já viveu experiências em clubes de elite na Europa e busca novos desafios, possivelmente em ligas com maior projeção internacional. O Vasco da Gama, por sua vez, enfrenta uma fase de reconstrução e investimento em sua equipe, buscando resgatar o prestígio e a competitividade de outrora. A possível contratação de uma estrela global como Cristiano Ronaldo seria um divisor de águas para o clube, tanto em termos esportivos quanto comerciais. Além do impacto dentro de campo, a presença de um jogador desse porte poderia atrair patrocinadores, elevar o interesse da mídia e ampliar a base de torcedores, especialmente entre os jovens que sonham em ver ídolos internacionais vestindo a camisa vascaína. Entretanto, o futebol é conhecido por sua imprevisibilidade e as negociações entre clubes e jogadores frequentemente passam por altos e baixos, com rumores que podem se confirmar ou se dissipar rapidamente. A expectativa agora é para os próximos capítulos dessa história que promete ainda movimentar o mercado e gerar discussões apaixonadas. Enquanto isso, a torcida do Vasco permanece atenta, dividida entre o sonho da chegada de um fenômeno mundial e a realidade prática dos desafios que o clube enfrenta para se consolidar novamente como uma potência do futebol brasileiro. Assim, o episódio envolvendo Cristiano Ronaldo e o Vasco da Gama reafirma a importância do futebol como tema que ultrapassa o esporte e ganha dimensão cultural, social e econômica. O simples rumor sobre a decisão do craque português reverbera muito além dos gramados, mostrando como um nome de peso pode influenciar sonhos, estratégias e expectativas em um cenário onde a paixão pelo futebol é um dos elementos mais fortes da identidade brasileira. Seja qual for o desfecho, a história já entrou para o rol dos grandes episódios que marcam a trajetória do Vasco e do futebol mundial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.